Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia, está no ar o jornal Café com Notícias. Hoje, quinta-feira, 24 de novembro de 2022. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Neste primeiro bloco tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para quinta-feira, 24 de novembro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, apresenta nesta quinta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, passando na parte da tarde a muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60% a 95%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura varia de 18 a 31 graus e a umidade do ar é de 30% a 90%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura gira em torno de 22 a 32 graus e a umidade relativa do ar vai de 70% a 100%. Macapá, no Amapá, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 34 graus e a umidade relativa do ar varia de 40% a 100%. Nordeste. Salvador, na Bahia, fica com tempo encoberto pela manhã, passando a nublado à tarde. A temperatura varia de 22 a 30 graus e a umidade do ar oscila entre 60% a 90%. Santa Luzia, na Paraíba, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 30% a 90%. Sul. Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto. A temperatura varia entre 15 e 22 graus e a umidade do ar gira em torno de 60% a 100%. O município de Áurea, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com tempo encoberto no período da manhã e muito sol à tarde. A temperatura oscila entre 14 e 26 graus e a umidade relativa do ar é de 40% a 100%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuva isolada no período da manhã, passando a encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 70% a 90%. Sete Lagoas, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo encoberto com chuva isolada pela manhã, passando a encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura varia de 18 a 23 graus e a umidade relativa do ar fica entre 70% a 100%. Os gabaritos oficiais das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As provas foram aplicadas nos 2 últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. Cerca de 2,5 milhões de estudantes participaram de pelo menos um dia de prova nas modalidades impressa ou digital.
O INEP divulgou também os cadernos de prova completos com todas as questões aplicadas nessa edição do Enem, tanto impresso quanto digital. O material está separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação. O exame teve uma questão de matemática anulada. O número da questão varia de acordo com o caderno. O espelho da redação, com os detalhes das correções dessas provas, será divulgado apenas em abril, junto com as notas dos participantes treineiros, ou seja, daqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para testar os conhecimentos. O tema deste ano foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Os participantes do Enem que não puderam comparecer ao exame por problemas logísticos ou por estarem com Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa podem, até esta sexta-feira, pedir a reaplicação do exame. As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Cada pedido, que deverá ser feito na página do participante, será analisado individualmente. O quarto dia da Copa do Mundo do Catar reservou mais uma grande zebra. Assim como foi na derrota da Argentina por 2-1 de virada para a Arábia Saudita, desta vez foi a Alemanha que saiu de campo perdendo. No primeiro confronto do Grupo E no Estádio Internacional Khalifa, os campeões de 2014 abriram o placar diante do Japão em cobrança de pênalti de Gundogan aos 32 minutos do primeiro tempo. Contudo, a equipe nipônica virou na etapa complementar com gols de Doan aos 30 minutos e Asano 7 minutos depois. Destaque da partida foi o goleiro japonês Gonda, que fez pelo menos 2 defesas milagrosas quando a Alemanha ainda estava com a vantagem. No outro jogo do grupo, a Espanha não tomou conhecimento da Costa Rica e goleou por 7-0. A jovem equipe espanhola passeou no estádio Alto Mama e assumiu a ponta do grupo E, com gols de Dani Olmo, Asensio, 2 de Ferran Torres, Gavi, Soler e Morata. Na próxima rodada, o Japão enfrenta a Costa Rica no domingo às 7 da manhã no Ahmad Bin Ali. No mesmo dia, às 4 horas da tarde, teremos o primeiro confronto entre campeãs mundiais. Espanha e Alemanha medem forças no estádio Al Bayt. Pelo grupo F, a atual vice-campeã Croácia não conseguiu passar por Marrocos. A primeira partida do dia foi morna e terminou com o terceiro 0-0 da competição. A estrela do confronto foi a torcida marroquina, que apoiou a seleção do início ao fim no estádio Al Bayt. O empate foi bom para a Bélgica, que suou muito para vencer o Canadá por 1-0, gol marcado por Batshuayi no fim do primeiro tempo. A grande chance no início do embate foi logo aos 10 minutos, em um pênalti para o Canadá cobrado por Davis, que o goleiro Courtois defendeu. Os canadenses ainda reclamaram de um lance polêmico 2 minutos depois. Hazard recuou a bola errado, Buchanan recebeu dentro da área e sofreu um pisão de Vertonghen. A arbitragem não deu pênalti e ainda marcou o impedimento de uma bola que veio do adversário. Na próxima rodada, a Bélgica enfrenta o Marrocos domingo às 10 horas da manhã no estádio Alto Mama. Já a Croácia e Canadá lutam pelos 3 pontos no mesmo dia, 1 hora da tarde, no Internacional Khalifa. Na noite desta terça-feira, o Maranhão registrou, na cidade de Imperatriz, a primeira morte pela varíola dos macacos no estado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente era um homem de 37 anos, que estava internado em um hospital da rede privada e possuía comorbidades. De acordo com o último boletim divulgado, 73 pessoas foram diagnosticadas com monkeypox no estado. O primeiro caso de morte pela doença no Brasil foi registrado em julho deste ano. O Rio de Janeiro lidera o número de óbitos, com 5 confirmados até agora. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, 11 pessoas morreram por complicações da monkeypox. Os números, no entanto, correspondem apenas aos dados notificados à Organização Mundial de Saúde até o dia 5 de novembro, ou seja, não consideram novos casos e mortes como esta ocorrida em Imperatriz. Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser dor de cabeça, febre, calafrios, dor nas costas e músculos, gânglios inchados, sensação de exaustão, além do aparecimento de lesões e feridas em algumas partes do corpo após os primeiros dias de sintomas. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio.
Pouco mais de um ano depois de terem saído fugidas do seu país de origem, o Afeganistão, as 7 juízas perseguidas pelo Talibã estão em Brasília. Todas conseguiram ser acolhidas pelo governo brasileiro em uma operação que envolveu também a Associação Internacional de Juízas Mulheres e a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Essas mulheres se juntaram e, com o apoio de um escritório de advogados de Brasília, fundaram o Instituto Xi, onde atuam na área de direito. Farah é uma dessas juízas e pediu para ter o nome mudado por questões de segurança. Ela tem 34 anos e 3 filhos que estão estudando em uma escola bilíngue aqui na capital federal. A afegã conta que tem muita gratidão pelo Brasil e que, apesar das dificuldades com o idioma e com a adaptação aos costumes tão diferentes, ela está feliz. Depois que chegamos aqui no Brasil, nossa vida mudou bastante, mas fomos bem recebidos e estamos muito felizes. Apesar de termos deixado nosso país para trás e termos ainda dificuldade com o idioma e com a adaptação, nos sentimos muito acolhidos no Brasil. E é justamente esse o objetivo do Instituto Xi, trazer dignidade aos refugiados, valorizando sua formação profissional e auxiliando a adaptação de forma duradoura. Roberta Abdanur, diretora do Xi, conta que 100 milhões de pessoas tiveram que se deslocar de seus países de origem por conta de guerras, conflitos ou catástrofes naturais. Roberta destaca que não basta apenas trazer esses imigrantes para o Brasil, é preciso também fazer ações inclusivas para que eles resgatem a motivação de viver. Mas apenas essa parte do acolhimento, ela não é suficiente. Ela precisa que seja também inclusiva. Ela precisa também de valorizar o migrante, o refugiado, como um ser humano, como um profissional. Para a gente do Xi, é muito importante ter criado bases, necessárias de desenvolvimento e também de projetos sustentáveis e soluções duradouras. E o Brasil tem uma política muito voltada ao acolhimento de imigrantes. Renata Gil, presidente da AMB, destaca ações com os venezuelanos, sírios, haitianos e, recentemente, afegãos. Ela conta que trazer essas juízas para o Brasil é um dos movimentos do país que sempre foi reconhecido por essa política. Renata explica ainda que essas atitudes estimulam outros países a fazerem o mesmo. Na verdade, eles não encontram nenhum óbice à obtenção dos vistos provisórios para que eles obtenham a entrada no país. Então, a gente está mantendo essa tradição de solidariedade, o que é um exemplo para todas as nações do mundo. E para terminar, Farah agradece na sua língua mãe a Dari, ao governo e ao povo brasileiro pela acolhida. Muitas juízas que vieram no ano passado já conseguiram trazer parte de suas famílias, como pais e irmãos. A ideia é ampliar o Instituto Xi para conseguir cada vez mais acolher outros imigrantes. Os torcedores brasileiros que foram ao Catar para assistir aos jogos da Copa estão se deparando com costumes e estilos de vida bastante diferentes no país anfitrião da Copa do Mundo 2022. Por isso, a integração entre brasileiros com a cultura catari é uma das preocupações do Instituto Xi, criado para promover o empoderamento feminino e os direitos dos refugiados. O Instituto elaborou uma cartilha para turistas que vão torcer no Catar. De acordo com Roberta Abdanur, diretora do Instituto, o mais importante no contato entre os povos é a noção de que o visto como restrição para algumas culturas pode ser considerado respeito por outras. O que pode parecer uma restrição para gente, para muitas pessoas do mundo islâmico, uma forma de respeito. Por exemplo, demonstração de afeto em público, sobretudo beijo, abraço, independentemente da orientação sexual. Ou então mesmo algum tipo de assédio. É algo gravíssimo, além de ser desrespeito, é um crime. O Catar tem uma das menores taxas de criminalidade do mundo, com um combate especial ao assédio contra mulheres e crianças. Segundo Roberta, o respeito à privacidade pauta muitos costumes. Por exemplo, é considerado ofensivo tirar fotos ou filmar pessoas sem autorização. No caso das roupas, os turistas também podem estranhar, já que os trajes de banho são permitidos apenas em hotéis. A regra exigida para homens e mulheres permanecerem em locais públicos é estar sempre com os ombros e os joelhos cobertos. Diferentemente do Brasil, o consumo de bebidas alcoólicas no Catar é proibido em quase todos os locais,
E as relações sexuais entre pessoas não casadas ou do mesmo sexo também podem levar à prisão. Roberta Abdanur explica que é importante pontuar as violações quando ocorrem, mas não se pode julgar toda uma nação por conta disso. Embora há muitas controvérsias e violações, sim, eu como mulher, eu me senti muito bem-vinda no país. E em relação a LGBTQIA+, eu mesmo do lado de outra mulher, eu me senti bem-vinda e respeitada. Existe um respeito pela privacidade, por aquela parte ali pessoal, né? É claro que há violações e isso é algo que todos nós esperamos que o país avance, mas está tendo sim uma tolerância, uma flexibilidade maior por parte, não digo nem das autoridades não, tá? Mas eu digo por parte da população mesmo local ali, da sociedade civil no dia a dia. Roberta ainda considera que o país sede do Torneio Mundial de Futebol tem a receptividade como algo em comum com o Brasil, por causa dos expatriados. Mais de 80% da população de quase 3 milhões de pessoas do Catar é composta por imigrantes. A bandeira de Pernambuco viralizou nas redes sociais após policiais do Catar a confundirem com uma imagem de apoio ao movimento LGBTQIA+, nessa terça-feira, em frente ao estádio em Doha, durante uma partida entre a Arábia Saudita e a Argentina. O jornalista brasileiro Victor Pereira relatou em seu perfil do Twitter que as autoridades pegaram a bandeira, jogaram no chão e pisaram em cima. Segundo ele, foi apresentada inclusive a credencial da FIFA para trabalhar na cobertura do Mundial. A gente está aqui com a bandeira de Pernambuco, tá? E algumas pessoas, estou aqui com alguns voluntários, ela é de Recife. Desculpa, eu estou tremendo, porque fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar, pessoas com essa roupa, e também policiais, porque eles vieram pra cima das meninas achando que era uma bandeira LGBT, mas na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco. E aí fui filmar e eles pegaram meu telefone e só devolveram, me obrigando a deletar o vídeo que eu fiz. De acordo com o jornalista, ele conseguiu explicar o mal-entendido e voluntários que trabalham na Copa pediram desculpa e recomendaram que ele denunciasse o caso. O arco-íris está presente na bandeira de Pernambuco desde 1817, ano da Revolução contra a administração da coroa portuguesa. Em 2021, a necessidade de financiamento do governo geral brasileiro, que inclui o governo central, estados e municípios, caiu 77,5% frente a 2020 e chegou a 201 bilhões e meio de reais. Resultado que reflete principalmente o crescimento de 25,8% da receita total frente ao aumento de 1,8% dos gastos computados nos 3 níveis de governo. Em 2021, houve queda de 15,7% nos pagamentos de benefícios previdenciários e assistenciais, principal razão, segundo o levantamento, para o crescimento de apenas 1,8% dos gastos. De acordo com os dados das estatísticas de finanças públicas, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o comportamento da receita sofreu um impacto positivo de todos os seus componentes, com avanços de 28,2% na receita de impostos, de 12,1% nas contribuições sociais e de 43,9% de outras fontes de receita. O desempenho, de acordo com o IBGE, pode ser explicado pela combinação de 2 fatores: redução de gastos e forte aumento de arrecadação, principalmente a recuperação da atividade econômica com a flexibilização das medidas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. O levantamento Estatísticas de Finanças Públicas é realizado pelo IBGE, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil, e apresenta os dados sobre as finanças públicas
políticas do governo geral. Café com Notícia. Café com Notícias encerra sua edição nesta quinta-feira, hoje dia 24 de novembro de 2022. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e voltaremos amanhã, sexta-feira. Forte abraço e até lá!